A verdade sobre o umbral é um tema que desperta curiosidade, dúvidas e, em muitos casos, medo. Amplamente abordado na literatura espiritualista e particularmente nas obras espíritas, o umbral é descrito como uma região espiritual destinada a espíritos que, após a desencarnação, carregam consigo vibrações densas, ligadas ao egoísmo, ao orgulho, à culpa e a outros sentimentos ou comportamentos negativos cultivados durante a existência terrena. Contudo, para compreender o umbral em toda sua complexidade, é preciso deixar de lado as interpretações fantasiosas ou carregadas de terror e encarar essa realidade sob a luz de uma visão clara, racional e profundamente espiritual. O umbral não é um lugar de punição divina, tampouco um inferno eterno. Ele é, antes de tudo, uma manifestação das leis espirituais que regem o universo, particularmente a lei de causa e efeito. Assim como nossas escolhas e ações moldam a qualidade de nossa vida material, elas também determinam nosso estado vibratório e as condições que enfrentamos no plano espiritual após o desencarne. Espíritos que se mantêm presos a sentimentos de rancor, mágoa, apego desmedido aos bens materiais ou aos vícios encontram-se, ao deixar o corpo físico, em sintonia com regiões de densidade vibratória equivalente às suas próprias condições internas. O umbral é, portanto, um reflexo do estado íntimo do espírito. É importante compreender que o umbral não é uma criação externa ou imposta por uma divindade punitiva. Ele é o resultado natural das vibrações emanadas pelos próprios espíritos que ali se encontram. Cada pensamento, emoção e ação gera uma frequência que se projeta no ambiente espiritual. Quando acumulamos energias negativas ao longo da vida, formamos uma espécie de peso vibracional que nos sintoniza com regiões espirituais de igual densidade. Assim, o umbral é mais uma consequência do livre-arbítrio e das escolhas individuais do que uma imposição arbitrária. Ao contrário do que muitos imaginam, o umbral não é homogêneo. Ele possui inúmeras zonas, variando em densidade, condições e experiências. Em algumas áreas, predominam a escuridão e o sofrimento, resultado das consciências atormentadas que ali se encontram. Outras regiões, embora igualmente densas, têm aspectos diferentes, refletindo as características dos espíritos que ali permanecem. Essas áreas podem ser organizadas por grupos de espíritos afins, unidos por ideias ou comportamentos semelhantes. Há, por exemplo, relatos de regiões onde predominam sentimentos de vingança, enquanto outras são marcadas pela melancolia profunda ou pela ilusão de poder. O sofrimento experimentado no umbral não é um castigo divino, mas uma oportunidade de aprendizado. Espíritos que ali se encontram têm a chance de refletir sobre suas escolhas, deparar-se com as consequências de seus atos e, finalmente, despertar para a necessidade de mudança. O sofrimento, embora difícil, serve como um instrumento para impulsionar o espírito em direção ao arrependimento e à busca pela evolução. É nesse sentido que o umbral não deve ser encarado como um local de punição eterna, mas como uma etapa transitória, um estágio necessário para o crescimento espiritual. Mesmo no umbral, a misericórdia divina está presente. Espíritos superiores e equipes de socorristas espirituais frequentemente visitam essas regiões, auxiliando aqueles que demonstram o menor sinal de arrependimento ou desejo de mudança. Esses trabalhadores incansáveis, movidos pelo amor e pela compaixão, estendem a mão aos que estão prontos para sair dessas zonas de sofrimento. No entanto, é fundamental que o espírito manifeste, ainda que de forma inicial, o desejo de melhorar, pois ninguém pode ser resgatado contra sua própria vontade. A liberdade de escolha, mesmo em meio à dor, é respeitada em todas as circunstâncias. Muitos relatos espirituais descrevem o umbral como um local de intensa atividade. Espíritos que ainda não despertaram para sua realidade espiritual frequentemente recriam no umbral cenários e situações semelhantes às que viviam na Terra. Isso ocorre porque o pensamento tem um poder criador muito mais intenso no plano espiritual. Assim, a mente dos espíritos forma paisagens, objetos e até mesmo construções, que refletem suas crenças, medos e ilusões.
Esses cenários, porém, são transitórios e desaparecem à medida que o espírito se liberta de seus condicionamentos mentais. Para os encarnados, a existência do umbral serve como um alerta e um convite à reflexão. Saber que nossas escolhas têm consequências além desta vida nos inspira a adotar uma conduta mais alinhada aos princípios do amor, da caridade e da fraternidade. Não se trata de viver com medo do umbral, mas de compreender que ele é um reflexo do que cultivamos em nosso íntimo. Assim, ao buscarmos a reforma íntima e ao praticarmos o bem, elevamos nossa vibração e nos afastamos das condições que poderiam nos levar a essa experiência. O umbral também nos ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação. Muitos espíritos permanecem presos a essa região por causa de sentimentos de ódio ou mágoa que não conseguiram superar durante a vida. O perdão, tanto concedido quanto recebido, tem um poder libertador. Ao perdoarmos e sermos perdoados, dissolvemos os laços de negatividade que nos mantêm atados a vibrações densas e abrimos caminho para uma vida espiritual mais leve e harmoniosa. Além disso, o conhecimento sobre o umbral nos leva a valorizar a prece e as vibrações positivas. Nossas orações podem alcançar os espíritos que ali se encontram, oferecendo-lhes conforto e esperança. As vibrações de amor enviadas pelos encarnados são como luzes que iluminam as regiões mais sombrias, ajudando aqueles que estão em sofrimento a perceberem que não estão sozinhos e que há um caminho para a regeneração. Por fim, é essencial lembrar que o umbral não é uma realidade definitiva. Ele é apenas uma etapa no processo evolutivo dos espíritos. Assim como a dor não é eterna, o umbral também não é. Todos os espíritos, independentemente de seus erros, são chamados à luz, ao progresso e à felicidade. A jornada pode ser longa e árdua, mas a justiça e a misericórdia divina asseguram que, cedo ou tarde, todos encontrarão seu caminho de volta à harmonia e à paz. A verdade sobre o umbral é que ele não deve ser temido, mas compreendido. Ele existe como uma consequência natural das escolhas que fazemos e como uma oportunidade de aprendizado e redenção. Conhecer essa realidade nos ajuda a viver de forma mais consciente, cultivando valores que nos aproximam do bem e nos afastam das dores desnecessárias. Acima de tudo, o umbral nos ensina que a evolução é uma jornada individual e coletiva, sempre guiada pelo amor e pela infinita sabedoria divina.